Muito boa noite, 19 horas em ponto. Está no ar nesta segunda-feira, dia 7 de abril, a edição do terceiro tempo, Confraria Bruni, nosso bate-papo do esporte regional. Hoje tem destaque da Copa Rota da Serra, Copa Rota da Serra Cicobi, que fechou a primeira fase. Vamos falar também do Campeonato Intermunicipal Sicredi Sertel, que está afunilando, vai ter a última rodada na semana que vem, agora no fim de semana, mas ontem já definiu mais algumas vagas. E é claro também da Copa Transcitrus, junto com Rudimar Thomas, Bianca Letícia Fritcher, a gente vai bater papo com os nossos convidados na produção do Luiz Augusto Rupes, as imagens com Laron de Andrade, o Carlos Roberto está conosco lá no estúdio, é o time da Popular que está levando para ti toda essa programação de hoje. Rudimar Thomas, você acompanhou os jogos em Coronel Pilar, correto? Na Copa Rota da Serra, na noite de sexta-feira. O que você viu por lá? Imigrante está aí, Colinas deve estar chegando, o Paulo confirmou, deve estar a caminho, mas está aí o pessoal de Imigrante, né? O Robson Vessel e o Rafinha. O que você viu de Imigrante? Vamos começar conversando com a galera aí. Tudo bem, Rudy? Boa noite para você, para a Bianca, para os nossos convidados, o pessoal que acompanha o programa Terceiro Tempo dessa segunda-feira. Especificamente de Imigrante, é isso? Pode ser, né? A pergunta tu pode fazer. Se tu quer perguntar quem eles vão pegar e se eles estão preparados para enfrentar, também pode, né? Não, botar eles na saia. Não, justo. é porque teve essa questão de Imigrante não ir com a força total, né? Então foi muito comentado isso lá na sexta-feira. Mas assim, foram 4 jogos, né? Sub-15, Sub-15 e o Livre, e jogos que praticamente vão definir ali a classificação e tal. E daí houve essa questão aí, o pessoal comentou muito. Imigrante estava 100%, né? Até tinha ganho todos os 3 jogos, né? Exatamente. E aí o que chamou a atenção é que Imigrante não veio com força total. E aí começou os burburinhos lá. Eu acho que o Robson estava poupando o jogador para domingo, viu? Pode ser. Pode ser, né? Eu acho que ele estava poupando algum jogador. Mas enfim, a Coronel Pilar nos recebeu muito bem, lá o Paulo Miller, né? Que é um dos líderes lá do Coronel Pilar. Mas assim, eu estou dizendo aquilo que circulou nos bastidores. Mas Coronel Pilar não tinha nada a ver com isso, né? Aproveitou e ganhou o jogo. E venceu o jogo, né? Diante do seu torcedor. Aliás, o ginásio quase lotado lá. E sabe que na outra vez que eu estive lá, eu não tinha observado, tem uma cancha de bocha. Eu não tinha observado isso. E até achei que era nova aquela cancha de bocha. E agora eu visualizei ela e tal. Mas o ginásio deles, assim, de um lado tem arquibancada, né? Daí tem aquela cancha de bocha no fundo de uma das goleiras. E do outro lado, então, o pessoal fica em pé. Mas vamos perguntar para eles, né, o Lucas? Vamos lá, Robson. O que aconteceu aí? Poupou jogador para domingo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rudimar. Boa noite, Bianca. Quem nos assiste. Então, vamos lá. Falando de sexta, vínhamos 100%, sim. Mas temos o Lucas, estuda em Teotônio aqui, né? O filho do econômico do ginásio ali. O Oscar e o Dani Rabaioli acabaram se lesionando no treino da quarta-feira, que antecedia o jogo da sexta, né? Acabaram sentindo, o Oscar eu acho que sentiu a coxa, não acompanhei o treino, e o Dani eu acho que virilha. Quem mais não tinha fora, Rafinha? Pedro Schaeffer, não sei motivo. O Rafa Sena já não vem jogando 2 jogos, já não compareceu mais, não sei qual é o problema dele. E a gente foi lá, fez o jogo. Coronel, como o Rudimar disse, não tinha nada a ver com isso, né? O confronto, acredito que não mudava mais, né? Porque Fazenda Vila Nova já havia perdido seu jogo na quinta. Então, até para o Dionísio, para dar chance para a gurizada que não vinha atuando tanto, né? Mas aconteceu o fato. Agora nós perdemos o jogo, temos o nosso primeiro jogo de mata-mata em casa. O Coronel precisava tomar 2 amarelos, foi o que
aconteceu para levar o jogo para Imigrante. E no mais, nada além disso. Nada além disso. Bom, primeiro lugar garantido, mas o primeiro jogo é em casa. Rafinha, o quanto é importante para Imigrante jogar junto com o Barão, as duas equipes e Westfália, as 3 campanhas iguais, né? 3 vitórias e uma derrota. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí. Cara, o primeiro jogo é sempre que se define tudo. Jogando em casa, dando essa torcida e uma vitória, já joga toda a responsabilidade pro outro lado, né? Teoricamente, tem os pênaltis garantidos. Se perder um jogo ou empatar, tá classificado. Por isso que é um jogo muito importante. E fazer o que não sempre fala, fazer o dever de casa, né? Que é ganhar em casa e deixar a responsabilidade para eles lá depois na volta. Qual é o adversário que vocês pegaram? Vocês pegaram Fazenda Vila Nova, Isso, né? Vila Nova, que classificou em último outro grupo. Do outro grupo, né? Isso. Bom, então vai ter Imigrante Fazenda Vila Nova, mas esse jogo é apenas na categoria livre ou o Sub-15 acompanha? Como é que vai funcionar? Pelo que eu sei, até o Robson pode confirmar melhor, mas pelo que eu sei, a categoria Sub-15 acompanha, nessa rodada, acompanha o adulto. Acompanha o adulto. Acompanha o adulto. Até agora, O mesmo mata-mata. Isso, até Então, agora. no caso, Imigrante Fazenda Vila Nova, até porque Imigrante também ficou em primeiro no Sub-15 e Fazenda Vila Nova ou ficou em terceiro ou em quarto no outro grupo. Também vai dar mais ou menos isso, né? É isso aí, Lucas. Nessa fase, o Sub-15 acompanha, foi decidido em reunião, né? O Sub-15 acompanha o Força Livre. O que acontece depois disso? Série Prata, Série Ouro, né? No Rota da Serra. Suponhamos assim, o Sub-15 perde o jogo para Fazenda Vila Nova, é eliminado da competição. O Força Livre passa do mata-mata, o Força Livre vai para a Série Ouro e o Sub-15 então fica na Série Prata. O que acontece com a Série Prata é um jogo só, a semifinal, né, dos 4 perdedores do mata-mata agora, né? Esse jogo já foi definido hoje de manhã em reunião que nós tínhamos em Boa Vista. A semifinal da Ouro é no dia 8 ou dia 9 de maio. E as semifinais da Série Ouro começam só no dia 16, então, né? Esses da semifinal da Prata, então, vai ser 8 ou 9 e a Ouro só 16 e 17. Isso aí. E os mata-matas agora acontecem no dia 24 e 25 de abril e dia 30, na quarta-feira, véspera de feriado, acontecem os jogos da volta. Vocês acreditam, e claro, a decisão saiu hoje de manhã em reunião dessa mudança de data, vocês acreditam que fica bom desta forma a data tendo sido alterada? Eu quero aproveitar, né, que nós tivemos uma queda na nossa transmissão em imagens, em função da instabilidade de internet, mas nós estamos gravando o programa em imagens e ele vai ser colocado posterior. Mas no rádio, no FM, seguimos ao vivo. Bom, então, Robson, vocês acreditam que essa pausa, né, até para Páscoa que vem pela frente aí, ficou bom dessa maneira? Não, eu acredito que sim, Lucas. Até o que a gente cogitou hoje de manhã primeiramente assim, fazer a rodada que seria na quinta-feira em Colinas, né, jogando Colinas e Barão contra São Pedro da Serra e Westfália. Eu acho que é isso aí, né? Isso. Em Colinas acontecem esses jogos. Mas o que Roger estava lá e representantes de Barão. Eles jogando na quinta agora, eles teriam que folgar na semana que vem. Semana da Páscoa, né? Da Paixão. A gente também optou em não fazer rodada por causa da Sexta-feira Santa, então, né? E eles teriam que jogar de novo. Eles já jogariam o jogo da volta no dia 24. Né? Então a gente optou, então todo mundo folga as 2 semanas, faz o jogo de ida e volta, 24, 25 e o jogo da volta 30. Folgamos no dia 8 e 9, porque Imigrante, estando em Série Ouro ou Série Prata, não pode jogar, porque é aniversário do município, né? Dia 9. E aí voltamos com aí faz a Prata. Se cair para Prata vai ter que jogar, infelizmente. Mas aí nós vamos fazer dia 8, a Prata. E aí no dia 16 começam as semifinais da Série Ouro. Eu acho que agrada todo mundo, até porque Barão agora vai jogar de quinta ainda e o citadino deles lá termina dia 9. Então não tem mais problema nenhum
em um jogar sexta, outro quinta, e então decidido que todos os jogos da semifinal em diante são de sextas à noite. Que legal isso, né? Essa conciliação também do calendário é importante, né? Muito relevante. Rudy, mas eu tenho a curiosidade, tivemos 2 atletas lesionados que ele falou, né? E antes o pessoal do 11 Amigos até falou da ausência do Oscar no jogo de ontem, pelo Intermunicipal por conta da lesão. E aí o Rafinha, que tem experiência de jogar CBF, jogar STF e tal, muito treino, e aí o risco aumenta? Se fosse muito treino, era melhor. Mas, na verdade, foi na quarta-feira nós tivemos 6 atletas no treino. 2 goleiros, 3 de linha e 1 nem era inscrito. Vou fazer uma brincadeira no bobinho. Brincadeira ali, dando risada com o Dionísio, brincando. O Daniel vai dar um pique para pegar a bola. A virilha sai ele. Vamos fazer um treino de finalização com 5 que sobraram, então para brincar. Primeira bola que o Oscar vai estar à direita, abre a coxa. Brincando. Um treino com 6 atletas, uma brincadeira que devia ter que ficar lá fora sentado, eu acho. Não, mas aí o risco de uma lesão, talvez no jogo, ou não, estavam frios. O que explica uma lesão tão repentina muscular? Pode ser, talvez, conforme o cara tem jogando, um cansaço mais tempo, entendeu? Um cansaço ali, talvez não alongou, não aqueceu direito, porque tinha pouca gente, e aí acabou acarretando essa lesão. Mas tipo... Poderia ter acontecido no jogo? Poderia acontecer no treino pegado, dificilmente, mas é uma lesão talvez de mais tempo, vamos dizer, um músculo já cansado, um músculo com fadiga, alguma coisa que poderia acarretar isso aí. Pois é. Bianca, quer participar? Quer ajudar a perguntar? E vamos firme. Rudy, é com vocês. Boa noite, colegas. Boa noite aos nossos convidados e também aos ouvintes. Eu estava analisando hoje da manhã também quando saíram as datas da Rota da Serra e, por um lado, acredito que tenha sido também bastante acertado, porque nos jogos que eu fui... principalmente de um lado da chave, que a gente fez mais jogos, a gente conversou bastante ali com Barão, Boa Vista, e a gente vê o quanto tem jogadores lesionados nesse momento, né? Então, a gente tem aí umas 2 semanas ou mais até para esses jogadores também se recuperarem, né? Porque a gente via, o Franciel é um jogador que voltou agora para Barão, mas ele não vinha jogando, né? Aí eu lembro que no jogo de quinta-feira, Barão, o Kemba não veio e também o Tego, porque eles tinham as semifinais do Citadino na sexta, em Barão. Então estavam se preservando porque já estavam classificados, né? Aí lá também já vai ter terminado, como o Robson comentou antes, né? Então, a questão também de Boa Vista também tem bastante lesão, né? A gente estava conversando com o pessoal de Boa Vista também, na quinta-feira também comentaram desses jogadores que estão se recuperando. O Roger era um jogador que também estava lesionado, está voltando agora, né? Então, acho que essas 2 semanas, daqui a pouco, vai fazer com que os times consigam se reestruturar e voltar um pouquinho melhor. Daqui a pouco o Imigrante também, né? Já consegue voltar o Oscar, enfim. Aí eu quero aproveitar esse teu toque, Bianca, para perguntar para o Rudimar, que teve dentro de quadra, dentro de campo muitas vezes, e a experiência. Rudy, o que fazer, né? É uma época também de mudança de temperatura, para evitar esse tipo de lesão muscular, Rudimar. Pois é, eu acho que tem muito a ver com o que o Rafa falou, né? Questão de aquecimento, alongamento, né? E às vezes, como no caso ali, eles estão numa brincadeira lá, daqui a pouco tu não alonga direito e aí tá passível disso. A maioria deles acho que faz academia, né, Lucas? Que é o fortalecer a musculatura, que é importante. Tem a questão da fadiga também, que excesso de jogos, né? Daqui a pouco tu pode alongar, tu pode fazer o que tu quiser, né, Rafa? Mas tu tá com o músculo cansado, não tem como. Ele vai arrebentar, uma hora ele vai arrebentar. Então, e a maioria, né? Eu sempre digo que os jogadores hoje, na minha época também era assim, eles não sabem dizer não. Tem um convite, claro, representando o município, eu acho que tem prioridade, mas tem alguns outros jogos, né? Não sei. Às vezes tem um horário, tem uma brincadeira, aí o pessoal não sabe dizer não, né? Tem competição aqui, aí tem amigos lá, às vezes joga contra, e aí os convites... O Gustavo Guevara já corneteando, o cara só vai entrar às 8 da noite, o Rudimar, e fica corneteando. Diz que no teu tempo não tinha lesão muscular. Isso é frase do Renato, né? O Renato dizia, no meu tempo não tinha... como é que é? Desconforto muscular. É verdade, é verdade. Mas eu pergunto pro Rafa, tu acha que... agora eu não sei como é que tá a tua sequência de jogos, mas isso que eu falei sobre a questão do jogador não saber dizer não.
pros convites, aí é parceiro, é amigo, tu trouxe o cara tá te pedindo um favor de volta. Como administrar isso? É complicado, porque quem tu pega aqui, nós pegamos o início do ano agora, nós pegamos com o Mimi, pega a Copa 7, a Copa Soges, tu pega num curto momento, nós estamos no quarto mês do ano, tu pega quantas competições já teve? Quantas estão iniciando, quantas já terminaram, quantas já tiveram? São muitas competições no início do ano, a gente teve Mimi, a Copa Soges, Copa 7, o CTC, iniciou lá o Municipal de Imigrante, o Oscar, eu sei que nem nós tá com 11 amigos, tá lá na Transitro, entendeu? Eu tô jogando na Copeva, tem mais uma lá em Venâncio que eu jogo. É muito jogo, é bastante jogo. Né? Dá pra jogar quantos dias por semana? Tu conhece alguém que... Olha, 5 dá pra jogar se quiser. Tu conhece alguém que joga os 3 clubes? Não. Acho que não tem mais isso aí. Cara, mas 2 tem, né? Dois clubes tem bastante. Olha, eu acho que os únicos jogos dos 3 clubes é a Liga Gurizada dos 24, eu acho. É o João e eles. Eu acho que eles jogam, mas jogam também, então prioridade pra um lado só. Aí assim, ó, e o cara joga campo, né? Joga campo no domingo. E aí sábado tem 2 jogos, agora, sai correndo de uma sociedade para outra. Teve jogador do nosso futebol amador aqui da região. Eu ouvi o relato do técnico que escalou ele domingo de tarde, tá? Ele contou que o cidadão jogou sábado de tarde lá na região do Vale do Rio Pardo 90 minutos. Domingo de manhã jogou em Nova Brécia, o Campeonato Municipal, 90 minutos. E de tarde, domingo, foi para campo para jogar. Mas aí não jogou tanto tempo assim, né? Porque a musculatura vai pesar, né? Vai cansar. E domingo ele jogou, não? Agora domingo? Domingo não, né? Não sei se jogou. Domingo ele não jogou. Não jogou. Eu acho que eu sei quem é. Mas é muito jogo, né? O Robson agora já está numa fase um pouco mais tranquila, né, Robson? O Robson me corrigiu no lançamento do Municipal. Eu lá, o ex-atleta, né, Robson, agora na função de dirigente. Não, vou corrigir, não sou. Eu tenho que defender o meu avante. Olha ali, ó. E outra, né? Treinador, né? Treinador Robson agora. Agora treinador e jogador. A gente mas ele jogou, né? Já estreou. Sim, estreou. Aliás, tu que te escala, como é que é isso? Não, mas só falta. Ele faz que nem o Romário. Lembra o Romário que tem o braço dele capitão na camisa? Sim. Ele queria fazer na dele, não deixaram? Não deixaram? Não deixaram fazer na camisa. Não deixaram fazer. Não, é que assim, ó, ia ficar meio chato, né? Eu ia fazer a 10 e a faixa pra mim, né? Mas, Robson, escuta. Aqui tem um pessoal aqui no bairro Teutônia que conhece a história. No Gaúcho tinha um cara lá na década de 60, por aí, o cara era presidente, técnico, capitão do time e a camisa 10 nas costas. Tinha. Então não ia ficar... Plínio Rainer, tá lembrando? Não é ele. Não, o Farinha. O Farinha. Falecido em memória. Né? Mas se fosse o Robson, ia ser ainda mais ainda o cara do campeonato, que tá organizando aí no campeonato. Seria mais ainda. Não, é verdade. Não, Robson, tu ia superar. Não, a gente brinca, né, Lucas? Mas que nem eu te falei na noite do lançamento, né? 16 anos parado, tu organizando o campeonato, a tua comunidade vai jogar, tu acha que tu não ia a campo também? Claro que tem que ir. Porque... Tu faz certo. Aí que tá. Eu só acho que tem uma injustiça nesse negócio da estreia do campeonato de imigrante. Eu, assim, considero que foi... Agora vem o lado corneta, tá? Eu acho que a arbitragem deveria ter tido um pouco mais de complacência, jogo de cintura, né? Que me perdoe o pessoal do Canarinho, mas na brincadeira, eu acho que eles deveriam ter validado o gol do Robson, a abertura do campeonato, balançou a rede e anularam por impedimento. Não. Mas me disseram que tu reclamou, que não estava impedido. Não, eu reclamo, reclamar tu precisa, né? Para tentar argumentar que tu tá certo, né? Ele fez um ofício para a organização. Ofício para organização. Ele reclamou para a organização. Esse aqui não quero mais, esse juiz não vem mais, Até o Charles na segunda de manhã, quando eu cheguei na cultura, o Charles disse, o secretário então da pasta, né? Ele disse, reunião urgente com o Zé Mário, esse árbitro não pode mais vir, né? Ele brincou comigo, né? Não, mas seria, olhando assim, ia ser legal, né? Mas quando tá errado, claro, não adianta, claro, né? Com certeza, né? Tá certo. Bom, e agora então essa pausa na Copa Rota da Serra,
acredita na recuperação dos 2 jogadores lesionados muscular ou é um tempo muito curto? Ou vocês de Imigrante estão pensando em contatar o Bright White do Grêmio para mandar ele para a Europa porque ele fez um milagrezinho e em pouco tempo voltou depois da muscular aí? Ah, quem sabe, né? Não, acho que sim. Eu acho que o Oscar é uma... Talvez o Daniel, não sei te dizer o Daniel. A virilha é complicada, né? A virilha, depende do movimento que tu faz, ela pode incomodar ainda. No próprio dia a dia, tu caminhando, pode sentir a virilha. A do Oscar, eu acho que sim. Falando com ele aquele dia, não era. Ele logo sentiu e logo ele parou, né? Então, talvez não seja uma tão grave, alguma coisa, mas tu nunca sabe, né? Lesão muscular, depende de pessoa para pessoa, né? Pode recuperar logo, como pode recuperar, demorar tempo. Deixa eu perguntar para os dois aqui, comparando os times dessa Copa com o do ano passado, vocês viram muita diferença nas equipes e a própria equipe do Imigrante? Não, Rudy, eu vinha falando, agora que eu estou mais no meio do esporte, né? Uma mudança muito... eu venho batendo na tecla, eu fui assistir em Westfália, a rodada na Westfália ali, mas eu olhei só, no ginásio eu olhei só o Sub-15, né? Porque eu levei minha filha e meu filho. Eles têm aula no outro dia, então voltamos mais cedo, né? Mas depois eu acompanhei pela transmissão, né? Westfália se reforçou muito, né? Para mim, junto com o Imigrante e Barão, até falei para o Leonardo hoje de manhã, são os 3 que eu coloco assim como favoritos ao campeonato, né? Mas outra questão que nós vinha conversando hoje de manhã, eu e o Berá na volta. Fazenda Vila Nova me pareceu muito tranquilo numa primeira fase, né? E hoje de manhã ouvindo o Zico, né? Zico, Evandro Maria. Isso. E eles têm mais 3 atletas porque que não estrearam ainda na competição, né? Eu vinha dizendo para o Leonardo, nós temos que cuidar porque pelo que eles apresentaram, eles vieram muito tranquilos, né? De repente pode ser o que a gente chama de pega-ratão ou alguma coisa assim. Vamos pegar... Porque em tese a primeira fase só serviu para ranquear o pessoal para ver quem pega quem, né? Exato, Porque agora que vai separar os galos dos pintos, né? Que eu digo, a verdade, a primeira fase, com todo respeito, mas tu podia perder todo o jogo não tomar nenhum amarelo. Era vantagem tu entrar em quadra, perder todo o jogo, não levar nenhum amarelo e levar o jogo para casa, no segundo jogo. E é o que vai acontecer, né? Imigrante joga o primeiro em casa e joga o segundo lá. Essa é a visão que nós teríamos. Tu entrar na primeira fase, sangue doce, E eu fiquei sabendo que no dia da reunião lá, Fazenda Vila Nova exatamente falou isso. Isso. Que pelo regulamento pode perder os 4 jogos. Sim. Só tem que cuidar da disciplina para trazer o segundo jogo em casa. E Fazenda Vila Nova conseguiu, né? Na reunião técnica... Eu ia falar sobre isso, mas pode falar. Não, desculpa. Não, fala. Na reunião, a última que aconteceu na Berlim ali, o Lucas também estava, né? Eu estava. Eu estava sentado do lado do pessoal de São Pedro da Serra. Ele também me falou, cochichou para mim, ele disse para mim, então eu posso perder todo o jogo, posso levar, cuidar da disciplina, eu levo um jogo da semifinal para casa, né? São Pedro também vai jogar em casa. A volta é em São Pedro e em Fazenda Vila Nova. Isso. São Pedro E segundo eu sei, Lucas... Westfália... Mas São Pedro joga em casa. Não. tomou um cartão a mais que Colinas. Tinha Westfália... Eles tomaram um cartão na sexta de noite lá em Coronel. E aí eles perderam. Tava São 1-1. Pedro. Colinas então Imigrante na primeira e a volta vai ser em Westfália, aliás, Mando de Westfália e Fazenda Vila Nova. Westfália provavelmente está tentando, vai jogar Teutônia, né? São Pedro ficou ali por causa daquele amarelo. Tomou um amarelo no jogo. Agora, Coronel tomou um amarelo. Eu tive ano passado num evento de Natal lá em São Pedro, Judimar e Bianca. Não sei se ano passado vocês fizeram um jogo, acho que lá em São Pedro. São Pedro não jogou. Mas, gente, olha, o ginásio de São Pedro da Serra é assim, ó. Só não tem as arquibancadas, mas a dimensão é do centro de eventos da CBF de Carlos Barbosa. O tamanho da construção é um negócio fabuloso. Isso, primeiro ano que eles estavam, até o cara comentou com nós que eles não tinham conseguido terminar. Eles têm um pouquinho, o vestiário deles é precário também. O vestiário deles é precário porque dentro do ginásio ali, eles não conseguiram terminar tudo. A prefeita que encerrou o mandato fim de ano já me disse, já havia projeto, toda uma construção para ser feita agora. Mas o ginásio deles, olha, era uma estrutura assim, ó,
Se botar arquibancada pra jogar uma Liga Nacional, sem dúvida nenhuma. Quadra deles boa, espaço bom, é top já. A Lucas, ainda sobre, eu ia falar quando tu complementou lá, o Robson, isso foi colocado em votação, né? Sim, sim. Então, assim, ó, os próprios clubes concordaram dessa maneira aí. Então, assim, ó, esse ano, como teve, a gente tem essa situação na prática, talvez para a próxima edição, talvez mude alguma coisa nesse sentido. As equipes vão pensar duas vezes antes de Rudy, aí bater o martelo, né? vamos olhar por Estrela no futebol de campo, uma situação muito parecida com a Rota da Serra no futsal. 8 times, 2 chaves. Lá a escolha foi jogar uma chave contra a outra, aqui foi dentro da chave os confrontos. Isso. Indiferente desse modelo, Estrela adotou o seguinte critério: o primeiro e o segundo vão jogar a semifinal da ouro, terceiro e quarto jogam semifinal da prata. Talvez poderia ter pensado nesse modelo, mas agora o campeonato tá aí, tá posto e vamos embora, né? Segue em frente. Agora, mas assim, ó, ele não, a primeira fase não serviu só para decidir mando de campo. A gente diz de campo, mas é de quadra, né? Mas por que o primeiro e o segundo classificado, o primeiro e o segundo de uma chave, ele tem a vantagem de 2 empates nesse primeiro mata-mata, né? Então não serviu totalmente só para fazer Campanha. disciplina, né? O que tem a vantagem da campanha? O 2 prim- empates. Dois Sim, empates, o melhor primeiro e o campanha. segundo O que definiu os mandos da quadra foi só a disciplina. Ah, A não. classificação geral Sim. foi de A campanha joga por 2 empates. Isso. Jogamos por 2 empates, Barão joga por 2 empates, eles falham e assim, Maravilha. Boa Vista. Boa Vista. O que definiu só foi o mano em campo, foi a disciplina. E assim também no Sub-15, né? Sim. Mesmo que podem ser que se classificaram, o Força Livre se classificou em terceiro, o Sub-15 se classificou em primeiro, o Sub-15 também tem essa vantagem de 2 empates, né? Muito bem. Obrigado, Robson e Rafinha, por estarem conosco aí para abrir o programa de hoje, falando de Copa Rota da Serra. E então, a partir do dia 24, vamos ter uma pausa aí de 2 semanas na Rota da Serra. Sucesso para vocês aí. Isso aí, Lucas. Muito obrigado pelo convite. E estamos sempre à disposição para conversar sobre o que a gente mais gosta, eu acho, né? Que é o futebol. Obrigado pela oportunidade. E é isso aí, agora vamos focar e continuar jogando. Agora vocês estão convidados a ir lá, né? É para pagar uma lá, ó, viu? Pagar uma. Que tal, hein? A sede tá grande do pessoal, né? 19h28, vamos para o intervalo, já voltamos. O próximo assunto é o Intermunicipal, Chave A, Canabarrense, Atlético, Poço 11 Amigos já estão por aí para a gente conversar sobre o Intermunicipal Sicredi Sertel.
19 horas 34 minutos, 19h34, nosso programa Terceiro Tempo Confraria Bruni desta segunda-feira, dia 7 de abril, direto do Posto Bruni. Hoje tem sorteio ainda do tanque cheio e a Milk Parts, soluções inteligentes para a produção de leite, está oferecendo o programa. A Milk Parts que tem a marca Lely Center, né? A marca Lely, a ordenha robotizada, que faz aquele trabalho todo especial, com qualidade, deixando a sua produção ainda melhor. Ligue 3762-4609. E agora vamos falar do Intermunicipal, junto com a Bianca, a gente vai bater papo com o Canabarrense, com o Atlético Gaúcho, Poço das Antas e 11 amigos, devidamente representados aqui a chave A, o Canabarrense com Vanderlei Vaillant, o Poço das Antas com Maurício Stephens, 11 amigos com Rogério Wilhelm e o Fernando Bauer do Atlético Gaúcho. Bem, eu vou começar falando com os dois clubes que ainda têm 2 jogos em enfrentamentos diretos, mas na categoria titulares não tem mais chance de classificação. Só que no aspirante eu já brinquei ontem, pode mandar juiz de primeiro quadro para apitar, porque vale vaga direta. Como vocês, Rogério e Fernando, estão se sentindo aí agora com o time de aspirantes buscando uma vaga na próxima fase? Vai lá, Fernando, já que tu manda o jogo sexta aqui no Campo do Gaúcho, tudo bem? Tudo certo. Primeiramente, boa noite a todos. Pessoal da mesa aqui, dos presidentes, treinadores também presente aqui. A torcida do Atlético Gaúcho também, que deve estar acompanhando. Cara, acho que não deu nos titulares, mas eu acho que a gente tem que valorizar os aspirantes, né? Como a gente já vinha falando nos outros programas, a questão da idade, sub-23 ali, eu acho que trouxe bastante gente boa para dentro do campo de novo e atletas que têm se destacado bastante, que até estão jogando já nos titulares em alguns clubes ali, que a gente teve os confrontos, e garanto que na outra chave também deve ser a mesma coisa. E eu acho que é isso aí. Infelizmente nos titulares não deu, faltou alguma coisa, a gente errou alguma coisa lá no início. Faz parte, serve de aprendizado, acho que para todos. Mas agora é isso aí, né? Valorizar os aspirantes, que, como tu falou mesmo, Lucas, os dois têm chance, são 2 jogos, sexta e domingo, são 2 confrontos direto. E eu acho que da oportunidade eles já tiveram, dá oportunidade, fazer com que eles se sintam bem ali, possam buscar a classificação, e no que nós puder, nós vamos fazer para ajudar. E aí, Rogério e 11 amigos? Boa noite, Lucas. Boa noite, Bianca, Maurício, Peixe, Fernando e a torcida do 11 amigos. Cara, o que nos resta agora é dar um apoio total agora para a gurizada, né? Fizeram por merecer, fizeram um grande enfrentamento contra o Canabarense, que tem um time de aspirantes muito bom. E vão ser 2 jogos bonitos. Acho que vai ser interessante o pessoal vir e prestigiar, porque vale a pena incentivar essa garotada. Eu acho que foi um acerto, eu sub-23, né? Eu também já aproveitei alguns desses guris para jogar nos titulares, né? E no mais é tentar manter essa gurizada aí, que para o ano que vem eu acho que vai render bons frutos. Quanto aos titulares, nós tivemos altos e baixos durante a competição, isso é fato, né? E talvez foi, como o Fernando falou, né? Alguma coisa faltou, né? Lesões também. Ontem a gente pegou o Canabarense completo e eu brinquei com o Peixe ontem. Eu disse, eu acho que o Peixe, o time que ele respeita muito, ou tem medo ou respeita muito, né? Que os únicos 2 jogos que ele veio completo foi contra nós. Mas beleza, faz parte. E quer dizer que nos outros jogos ele entrou com 10 em campo? Entrou com 11, mas usou só a gurizada, né? Mas tudo certo, né? O choro é livre, vamos dizer. Mas mais uma coisa, a gente nessas andanças, a gente aprende alguma coisa, né? Claro. E eu aprendi com o Peixe. Agora, quando um jogo antes, primeira coisa, eu vou lá e falo da arbitragem, né? E daí no outro jogo as coisas tudo flui normalmente, naturalmente. O time é ajudado de uma forma ou de outra. Isso é muito interessante. Aprendi, faz parte, né? O cara tem que ser bom também fora as 4 linhas, né? Então, fica a dica, né? E aí, Peixe? E tu foi expulso ontem, né, Peixe? Olha, boa noite, os ouvintes.
especial minha família, torcedor do Canabarrense também, pessoal da mesa. Eu entendo bem ao contrário, né? Eu acho que o Canabarrense saiu muito prejudicado ontem, né? Se a gente, quem teve lá pode relatar o que aconteceu. O Ederson teve lá, a Kathleen teve lá, teve a outra menina lá, não me recordo o nome. Também Kathleen. Era Kathleen Também ou Kathleen, quatro? a dupla das Kathleen. Isso. Tá? Mas eu acho que foi uma lambança total, onde um jogador chuta uma bola para longe, numa comemoração de gol, é um lance de amarelo normal, faz parte. Aplicou a regra. Só que aí meu jogador foi agredido. O Adriano Schneider agrediu meu jogador, inclusive eu tentei segurar ele, né? Fui agredido por um dirigente do 11 Amigos, o Rogério sabe o que nós estamos falando. E aí o meu jogador é expulso. É estranho isso. Por isso que eu volto a falar, tem coisas estranhas no nosso futebol. Daqui a pouco o Canabarrense entende que é melhor só jogar o regional. Se a aldeia está muito grande para nós, a gente vai para o regional só e vai resolver o problema. A gente resolve o problema, o Canabarrense dá um passo à frente e fica fazendo o que o Brasil faz, que os Estudiantes fazem, que os outros times fazem, já joga o regional, não se incomoda no intermunicipal. E essas coisas precisam ser revistas. Falo da arbitragem, falou antes, no início, na abertura, sobre arbitragem de primeiro quadro. Eu não entendi porque o Sharon apitou ontem o primeiro lá na Berlim e não apitou o nosso jogo, apitou o Paulinho, nós e 8. É estranho, né? Por isso que eu falo, tem coisas estranhas no nosso amador. E essas coisas estranhas, elas vão acabar custando um preço muito caro para o nosso futebol amador aqui. As coisas estranhas do futebol não podem acontecer. Tem que ser o natural. Tá? O Canabarrense jogou ontem, fez um belo jogo, a gente foi superior do início ao fim do jogo. E é fato, quem esteve lá assistiu, sabe? A gente teve inúmeras chances no primeiro tempo de abrir o placar, a gente não fez. Num contra-ataque, um pênalti contra nós, que foi pênalti, né? Um excesso de força do Poio em cima do Adriano. No resto, a gente dominou o jogo todo. Eu não entendo a diferença, aonde que o Canabarrense foi favorecido. Talvez na expulsão do Adriano, que não aconteceu, foi esse o favorecimento, né? Eu acho que o futebol ele precisa ser mais claro, as coisas têm que ser mais claras. Não cabe mais a gente botar a culpa no juiz. Em momento algum eu falei que o juiz interferiu no placar em qualquer partida do campeonato. Falo de critério sempre. Não relato o lance, falo de critério. Lá em Canabarro, o Fernando sabe disso, nós falamos sobre isso. A gente teve um jogo com 4 minutos de acréscimo, onde o goleiro ficou 15 minutos deitado. Falo de coisas estranhas do futebol amador. E essas coisas estranhas não podem acontecer. Tem que aplicar a regra está ali para ser cumprida. Ontem, ela até um certo momento, ela foi aplicada. Quando o 11 Amigos entrou e fez toda a bagunça em cima do Fogaça, mudou a regra e dá um vermelho pro cara. E aí? Quem é o prejudicado da história? Eu acho que é o Canabarrense que é o prejudicado da história. Na rodada, o Canabarrense foi o grande prejudicado na segunda rodada, tá? Lá em Canabá, contra o Atlético Gaúcho, no tempo, onde a gente estava pressionando, ia fazer o gol. Ontem, um jogo que a gente fez o segundo gol, estava melhor no jogo, tínhamos um volume muito maior de jogo, a gente virou o jogo, aí num lance que o meu jogador, né, foi punido, estava certo. Era segurança, comissão técnica, jogadores partindo para cima do meu jogador, agredindo o meu jogador, e aí eu sou favorecido. Tá estranho isso, né? Coisas estranhas do nosso futebol. Hoje nós não temos a transmissão em vídeo por problemas de sinal de internet, mas o pessoal está participando aqui, veio participação lá para o nosso WhatsApp. O pessoal pode mandar a mensagem lá para o WhatsApp 995-749-969. O pessoal pode encaminhar para a gente aqui, né? Olha só, uma participação, boa noite. As gurias do Poço têm duas coisas a dizer. Primeira, estamos classificados. Segunda, seguimos líderes. Outra informação do pessoal do Poço, e eu estou trazendo elas para introduzir a participação do Maurício aqui. Maicon Pedra, 8 gols, 11 amigos, 3 gols. Não é corneta, é informação. Olha, faz parte, né, Rogério? Eu estou lendo apenas essas participações. E aí? Eu também vou dar. Vai dar informação logo também. Conta para nós, Maurício. A classificação veio ontem num jogo em que o Maicon Pedra fez 3 gols. Boa noite ao pessoal da mesa, boa noite ao pessoal da Copa aí que tá mandando ver na cervejinha, boa noite aos demais ouvintes e em especial ao torcedor do Poço. Bom, ontem a gente fez um jogo decisivo, né, que a gente precisava da vitória para não
pegar um Canabarense desfalcado lá e correr risco de perder o jogo e perder a classificação. Então, assim, a corneta da torcida eu vou ter que deixar, né? Da mesma forma que aconteceu semana passada, vai acontecer hoje, vai acontecer semana que vem. Eu acho que isso é saudável, desde que não ofendam as pessoas, que levem para o lado do futebol. Eu acho isso muito legal. É isso que sustenta, né? E contra os 8 gols do Pedro, né? Ele tá de brincadeira, né? Ainda bem que no acordo dele não tem pagamento por gol, né? Porque senão nós tinha fechado já o clube por uns 3 anos, né? Mas eu não sei, Lucas, acho que a informação não chegou para ti, mas eu tô sendo cobrada desde o fim do jogo. Ele quer o troféu de craque do jogo. Quem, o Michael? O Pedra. Ele quer ele. Não. Ele tá me cobrando desde o fim do jogo, né, Maurício? O Pedra me chamou também, ele foi o capitão ontem, ele me chamou, ele queria a foto dele de capitão, né? Aí eu tive que fazer todo um movimento para ter a foto. E assim, ele também pediu música, né? Daí eu não sei quando vai tocar a música, mas ele pediu música, ele queria uma música, da primeira das paradas, ele nem escolheu a música, né? Aí eu vou ter que pegar uma lá aleatoriamente, tem tantas na parada. Mandar um abraço pro Darley Cris, na escuta do programa lá em Lajeado. E aí vem um outro comentário sobre arbitragem, né? Arbitragem muito despreparada emocionalmente, se perdem totalmente com a pressão de jogadores e torcida, cartões e xingamentos desnecessários aos jogadores. Vocês querem, na Chave A, semana passada falamos muito de arbitragem, querem continuar falando da arbitragem ou vamos falar de outros assuntos? Não, eu vou manter a minha posição de semana passada, né? E eu não vou falar nada porque eu sei que não sai nota oficial, não sai súmula antes do programa. Então eu não sei o que vai acontecer depois daqui. Então eu não vou falar nada. Mas todo mundo está vendo o que está acontecendo. Tem coisas acontecendo em súmulas, em notas oficiais que, olha, se botar para manipulação, o negócio vai dar ruim. E eu estou falando bem sério aqui. Assim, tem coisas acontecendo que a gente não pode mais aceitar. Olha a disciplina da chave B, da nossa chave, da chave A, em relação a outro grupo. E aqui, a gente está falando em um time que foi campeão da disciplina do regional, e um time que foi vice-campeão da disciplina do regional, e outros 2 clubes que a gente sabe que não tem problema com disciplina, e o que está acontecendo, acusações e vermelhos e cartões acumulativos, olha, tá estranho o negócio. O discurso está unificado dentro do grupo. Lucas, desculpe te cortar, mas é só nós olhar. Paulinho foi apitar o jogo lá em Canabá para fazer lambança. E aí ontem o Charão apitou, e o Charão estava assistindo o nosso jogo lá. Apitou o segundo quadro. É muito estranho isso, tá? Eu acho isso estranho. O cara melhorou de um domingo para outro. Não acha estranho? Para quem está ouvindo, não é estranho. Um domingo o cara vai apitar Ouro Verde e Juventude da Berlim valendo vaga, tá? Domingo anterior ele apita o segundo quadro. Não desmereceu o segundo quadro. Mas não acha estranho isso? Não é estranho? As coisas estranhas do futebol não podem mais acontecer. Indo para dentro de campo e pegando agora os duelos de aspirantes, né? Vocês estão mais concentrados no titular, mas no aspirante. O Canabarrense tem 10 pontos e a minha curiosidade é, Fernando, como foram os enfrentamentos Canabarrense e Atlético na categoria aspirantes? Olha, eu acho que lá no primeiro... Resultado, placar, o placar foi 0-0 lá no Atlético e 1-0 para o Canabarrense no Canabarrense. Então o Canabarrense tem vantagem. Então o Canabarrense está classificado. Está classificado com o aspirante. Ele precisaria e precisa fazer contra o Poço das Antas um resultado apenas para confirmar, né? Mas não tem como 11 Amigos e Poços 2 passarem. 9, 11 Amigos e o Atlético Gaúcho tem 7. Então, com 2 jogos ainda, no máximo ali chega a 10 e ali a 12. Seria o máximo dessa contabilidade. Tá certo? É isso? Não, nós podemos chegar a 15. Pode chegar a 15, sim. A 15, é. Mas eu diria assim, ó, se cada um ganhar um jogo, no máximo os 2 juntos poderiam igualar o Canabarrense. Mas aí no critério de desempate do confronto já passa, né, o Canabarrense. Então, vai ser confronto direto esse duelo de vocês. Como é que vocês estão preparando essa gurizada sub-23 mentalmente para encarar esses 2 jogos e disciplinarmente também? A parte do 11 Amigos aí, essa parte é mais com o Márcio, né? Ele é o treinador, ele tem a comissão técnica dele.
Ele está já conversando com eles desde ontem já, os cálculos já estão todos feitos, né? E a gente sabe que jogar, por tradição já, a equipe do Atlético Gaúcho sempre tem bons aspirantes, né? Então vão ser 2 jogos bem bonitos, eu acho. Por isso que eu já falei antes para o torcedor, né? Vir prestigiar na sexta de noite aqui no Campo do Gaúcho e domingo lá em Boa Vista, lá para valer a pena, para a gurizada também se sentir motivada, né? Mas pode ter certeza que o nosso grupo lá dos aspirantes, eles estão muito motivados, eles vão querer essa vaga, não vão vender ela também fácil não, né? E aí, o que tu diz, Fernando, desses duelos? Olha, eu acho que os dois times, tanto o Atlético como o 11 Amigos, estão muito diferentes do que foi os nossos confrontos do ano passado, até por questão da idade dos aspirantes. Eu, particularmente, conheço muito poucos jogadores do Atlético Gaúcho, que foi o time que o Idair montou lá. É um e outro que eu conheço pelo nome, eu nunca tinha visto essas gurizadas jogar. Eu acho que eles estão surpreendendo até eles mesmos, de acordo com o andamento do campeonato. Fizemos 2 amistosos e realmente a gente achou que não ia dar certo, mas parece que mudou da água para o vinho. E eu acho que eles estão fazendo um baita campeonato. Todo mundo querendo, com vontade. A gente tem um grupo no WhatsApp lá e eles não param de conversar o dia inteiro, eles estão muito motivados. Eu acho que a derrota que a gente teve lá para o Canabarrense foi boa. Eu falei depois até no vestiário que eles não tinham feito um jogo ruim lá no Canabarrense, mas que eles tinham perdido na hora certa. Não estou dizendo que a gente não vai perder para 11 Amigos, que a gente não sabe. Ali é 2 duelos parelho, pela questão de classificação e pontos que a gente está vendo na tabela. Mas eu falei para eles lá que eles tinham perdido no momento certo e que não estava tudo errado. Que eles eram para colher o que eles tinham feito de bom no jogo e até agora no campeonato, que era perder a cabeça, que não estava nada perdido. E até então eles fizeram um placar mais elástico ontem, o Idair mudou o time, colocou todo mundo para jogar. E é o que a gente vem falando, a gente tem que motivar eles, cuidar para não perder ninguém para o próximo campeonato. Eu sei, no Atlético Gaúcho, não sei se vai jogar algum campeonato segundo semestre. A gente já tem alguns que foram procurados para jogar em outro lugar regional. Isso faz parte, eu acho que vai muito do que eles se impõem no domingo. A gente tem um cara que é excepcional, que é o Juan, que é o goleiro do Atlético, que entrou no jogo domingo passado lá no Canabarrense e segurou as pontas quando o Xande não pôde mais. A gente até falou dele no último programa. E eu acho que o Atlético está motivado, no que nós puder ajudar a gurizada, a gente vai ajudar. Nós vamos conversar bastante na semana para eles buscar essa classificação, esses 2 jogos ainda, né? Não podemos perder a cabeça caso não dê certo agora na sexta, mas no domingo tem outro jogo. E o que nós puder fazer com diretoria, no que nós puder ajudar e colaborar com eles, a gente vai fazer. Para, pelo menos, já que nos titulares não deu, os aspirantes possam chegar numa semifinal ou, quem sabe, numa final. Muito bem, e a gente tem mais participações. Aos fãs do Emanuel, ele está na semifinal. Repassa lá. Torcida em peso, escutando a transmissão, é o Poço e não adianta. Boa noite. Vem uma mensagem aqui do Lucas, né? Não sei, o Lucas Wilhelm, do 11 Amigos. 11 Amigos é coração na vitória e na derrota. Sobre o jogo de ontem eu não vou ter tempo de comentar porque o Vanderlei Peixe não dá espaço para os outros falarem, assim como foi no jogo ontem com a arbitragem. Aqui veio mais uma participação, o pessoal apagou, mas então tá aí as participações dos nossos ouvintes. E agora, esse duelo lá em Canabarro, Canabarrense e Poço, vai valer o primeiro lugar do grupo, pode valer uma boa campanha para os mata-matas depois. Como vocês dois, Peixe e Maurício, estão encarando esse duelo do próximo domingo aí? Bom, a gente encara como um jogo da classificatória, né? Tem algo importante a ser disputado ainda, que é a primeira colocação, que leva um segundo jogo para casa, né? Em questão de renda, para um clube pequeno que nem nós é muito importante. Sempre respeitando a equipe do Canabarense, né? A gente vai bastante desfalcado, questões de expulsão no jogo de ontem, mais terceiros amarelos, enfim, lesões, né? Perdi 2 atletas ontem no primeiro tempo por lesão, então que provavelmente não vão ter condições.
O Capela também se lesionou no clássico e não conseguiu voltar, não voltou ontem, não volta domingo também. Então a gente vai, né, não vai cumprir tabela, né? Claro que a gente quer um resultado positivo, a gente tem a vantagem do empate, mas é um jogo difícil, né? A gente, quando viu a tabela, sabia que a gente tinha a responsabilidade de se classificar antes da última rodada, porque lá seria muito difícil buscar pontos, né? Mas a gente também vai com o pezinho no chão e trabalhar certinho essa semana aí para conversar com o grupo, tudo, alinhar certinho a escalação e buscar um empate lá que garante o primeiro lugar. E aí, Peixe? Qual é que vai ser a estratégia? Ganhar o jogo, né? Eu acho que a gente precisa ganhar o jogo. Eu acho que não tem gato morto nessa história, né? Então, a gente sabe que se ficar em primeiro tem a possibilidade de jogar uma final em casa passando a semi, né? Porque nós sabemos a força que o Poço tem, a equipe qualificada que tem. Então a gente sabe que o Poço pegando, independente de Gaúcho e Esperança do outro lado, que vai classificar Gaúcho e Esperança, né? Tu não acredita em uma reviravolta? Não acredito. E eu já vivi situações que o Ouro Verde vai viver, né? Que o Juventude está vivendo, e já vivi o que o Gaúcho está vivendo. Então, está definido. Então, a gente sabe que o Poço tem plenas condições que o Esperança na outra chave já é certo o primeiro colocado, né? Então, exato. também está um olhar de fugir do Esperança, né? É questão de decidir em casa. A gente sabe que decidir em casa, em questão de bilheteria, né? A renda ela é fundamental para o futebol. E a gente sabe da qualidade do time do Poço. A gente teve um enfrentamento lá em Poço das Antas, que foi um jogo equilibrado, mas eles souberam explorar bem, né, a parte que decidiu o jogo, que é a parte final do jogo, e foram superiores aonde ganharam de nós o jogo. A gente viu que isso é muita força. Então a gente sabe, ficando em primeiro, a gente lá na frente, né, a gente pode ter uma vantagem. E não desmerecendo os outros jogos, né, Lucas? Mas eu estive naquele jogo em Poço das Antas, eu e o Ederson, Poço e Canabarrense, e assim, ó, foi um jogo espetacular. Foi um jogo de uma qualidade, até agora, para mim, o melhor jogo do campeonato que eu assisti, porque tem jogadores com características muito parecidas. Né? Tem o Capela e o Amarelinho pelo meio, que são dois jogadores que já se conhecem e têm uma característica parecida. A gente tem o Mateusão do Canabarrense, muito parecido com o estilo de jogo do Naiel. Então, os centroavantes também muito parecidos, Pedra, Fogaça, enfim. Eu acho que é uma qualidade nos dois times muito boa, e foi um jogo que, olha, espetacular. Não teve um balão, foi jogado, e aí no último minuto o gol do Poço das Antas, né, que incendiou lá a torcida, e com certeza o Canabarrense lembra bastante isso. Eu achei que o Alambrado ia cair aquele momento lá, né? O pessoal faz festa, né? Não caiu, mas nós tivemos que fazer uns reforços lá. Olha aqui, ó, boa noite, Lucas. Estamos aqui em Boa Vista. Quem manda mensagem é o Jonathan Flores, fazendo uma carne na escuta do programa. Assim como o Maurício falou, a corneta é válida sendo saudável e mantendo o respeito sempre. Trago uma informação. Desclassificação do rival não conta como título. E título é o que mais temos na sede do 11 Amigos, o maior campeão de Poço das Antas. A corneta. Isso aqui é mais do que Grenal. Semana passada, a audiência da chave A estourou a boca do balão. E aí lá do centro de Poço veio a seguinte: a internet voltou na Boa Vista. Só apareceram agora, mas enfim. Não, mas é isso aí, né, Lucas? Eu acho que a corneta é o que movimenta e sustenta os clubes que nem Poço, né? A gente sempre, cara, por mais que tem muita gente que fala, vocês são loucos, isso deve fechar a rosca e briga. Não, cara, é uma corneta saudável, né? Tem, como eu já falei semana passada, sempre tem 2, 3 de cada lado que são um pouco mais, às vezes, mais ríspidos, digamos assim, mas ainda a gente consegue manter, né, o respeito entre as pessoas, entre a comunidade. Eu acho que isso é muito importante, né? E eu fico, né, feliz por ter os dois clubes abertos, sempre torço para que isso permaneça, né? Porque é importante para a nossa comunidade, para a nossa cidade, né? E, bom, vocês veem semana passada e veem hoje que realmente movimenta, né? Movimenta o programa de vocês, enfim.
Movimenta E as comunidades, movimenta né? as comunidades, Tem a enfim, o rivalidade. pessoal fica aí esperando pelo programa, que do mesmo jeito que o pessoal da 11 Amigos semana passada esperou pelo programa, essa semana o pessoal do Poço esperou e assim vai indo, né? Então eu acho isso muito legal, desde que fique dentro dessa civilidade aí, é show de bola. Exato, um abraço do Olson pro Fernando, outros mandando aqui, saudações aos semifinalistas confirmados no grupo A e aqueles que nadaram, mas morreram na praia. E já tem gente perguntando Que aqui. corneta. Não, é meu uma chapéu. corneteira, tchê. E aqui mandaram também hoje de tarde já uma foto para mim de uma mala cheia de dinheiro. Será que começaram já as negociações? Não sei, né? Isso vamos deixar... Pro regional já começou as negociações dos caras buscando jogador nos rival, tá? Nos rival, já começou. Tá. Começou. Gente, obrigado. Que vocês possam ter bons jogos na sexta e domingo, na categoria aspirantes, principalmente titulares também, fazer aquele papel, cumprir, né, o carnê, e que lá também possamos ter no Canabarrense, no Poço, também bons jogos. Só para terminar, Lucas, eu tenho que, pelo respeito que eu tenho pelo Peixe também, tá? Algumas coisas foram distorcidas. Eu acho que teve exagero dos dois lados, né? Mas o que o Fogaça fez não foi comemorar. Isso não foi comemorar. Me desculpa, mas isso não é comemorar. O que o Poio fez no Adriano não foi só pênalti, tá? O Adriano hoje não conseguiu caminhar. Aí, o Adriano deu um soco, como tu falou. Pode até ser, se ele fez, ele errou e merecia ter sido expulso, tá? Mas eu não posso admitir que o Peixe venha e fala da nossa instituição lá, que a gente é um zaroaceiro, isso não dá para admitir. Eu não admito isso, pelo respeito que eu tenho por ti, Peixe, tá? Eu não quero briga nenhuma, mas eu preciso desabafar e tenho que deixar isso muito, muito claro, que o que aconteceu ontem lá foi uma reação de uma ação de um jogador que não devia ter feito e que o Peixe falou que ele errou. Lá para mim ele falou ontem que ele errou, tá? O que o Poio, repito, o que o Poio fez não foi falta, foi uma agressão. E se não pode dar pênalti e não pode expulsar, então a regra está errada. Porque jogador desse tipo não podemos mais aceitar no regional, no campeonato amador, porque isso para mim não é jogador. E ele deveria ter sido radialista, não goleiro, porque ele só fala. E quanto às cornetas, eu sei que hoje andou rodando uns videozinhos aí de mim, aí, beleza, eu achei isso bonito. Falem bem ou falem mal, mas que falem de mim, né? Essa pessoa da semana passada, né? Eu não sei quem foi a pessoa, mas eu gostava de tomar uma cerveja com ele, para conversar, para contar. Só que eu não posso, porque enquanto que eles não tiver 4 títulos municipais e tiver os regionais que nós temos, eles vão ter que esperar. O dia que tiver igual, nós vamos tomar cerveja e vamos comemorar, tá bom? Corneta a milhão, 8-2, fechamos esse bloco. Daqui a pouco a chave B do Intermunicipal tá aí. Forte abraço a todos.
20 horas, 8 minutos, 28, voltando o programa Terceiro Tempo Confraria Bruni desta segunda-feira, 7 de abril, a nossa parceria com a Milpart, soluções inteligentes para a produção de leite. Enquanto os robôs Lely ordenham as vacas, o produtor tem mais tempo para planejar a sua propriedade. E agora recebendo aqui no programa, junto com o Rudimar e com a Bianca, a gente está recebendo o Mário, goleiro do Esperança, o Júlio Danzer, dirigente do Ouro Verde, Gustavo Guever, da Comissão Técnica do Gaúcho, e o Valdair Klix, técnico do Juventude da Berlim Westfália. E agora essa chave B do Intermunicipal Sicredi Sertel tem o Esperança garantido com o primeiro lugar, com 13 pontos, Gaúcho 7, Juventude 6, Ouro Verde já eliminado 3 pontos. Vou te dar a chance, ô Júlio, de tu começar falando o que não deu certo na equipe do Ouro Verde nesta fase classificatória para não conseguir a vaga na categoria titulares, mas vivo no aspirante. Boa noite à mesa, boa noite aos torcedores do Ouro Verde. Acho que falar o que não deu certo agora fica fácil, né? Mas eu acredito que deu certo a nossa retomada. Acho que é um ponto positivo, eu levo isso em consideração, agradeci a cada integrante da comissão, apoiadores, porque a gente teve a capacidade de retomar. Então, acho que o mais difícil foi isso, dar esse primeiro pontapé, e eu brinquei com todos os atletas, é o primeiro de muitos. Então, para a gente não baixar a cabeça, a gente tem que, claro, domingo ir lá fazer um jogo digno, né, dentro de casa, mesmo estando eliminado. Acho que o torcedor merece um bom jogo no domingo, porque os aspirantes têm condições de se classificar. Então, na vitória dos aspirantes, classifica os aspirantes, né? Então, na aspiração, os aspirantes podem classificar. Mas dizer para o torcedor também que ele é nosso aliado nisso. A gente, tanto é que eu avisei hoje de manhã já a diretoria que a gente iria liberar o ingresso para os torcedores do Ouro Verde. Já mandei para os aspirantes fazerem a lista de convidados para que a gente lota realmente e impura os aspirantes, né? Já que os titulares... que nem o Rudy está comentando, talvez a gente ajustou em algumas peças, alguns detalhes a gente conseguiu ajustar. A gente teve infelicidades de lesões, tá? A gente teve infelicidades de algumas trocas. Acho que o primeiro jogo foi culpa nossa, as alterações não terem dado certo, mas daí hoje um jogador fez um desabafo comigo, assim, né? Ele se fui eu o culpado, né? Eu disse não. Mas o conjunto de decisões que a gente tomou fez com que a gente perdesse a partida. Não foi o jogador, né? Então, acho que a decisão, muitas vezes, você como dirigente, você imagina. E o Peixe fala muito bem isso. Júlio, muitas vezes a gente cria a expectativa, uma falsa expectativa, né? Você imagina alguma coisa e o jogador lá dentro de campo não ter retribuído daquela maneira. Então, posicionamento, atitude. Então, acho que só isso, mas no mais, foi boa a retomada. Valdair Klix, Juventude precisa vencer, ontem conseguiu a vitória, ganhou do Ouro Verde e agora precisa torcer para o Ouro Verde tirar ponto do Gaúcho. Já rolou uma negociação aí de apoio do Ouro Verde? Lucas, boa noite também pessoal que está aqui com a gente, pessoal do torcedor de Juventude. Cara, é difícil projetar a próxima rodada, sabe? Nós estamos com a corda bamba, né, praticamente fora da competição. Nós já estávamos praticamente fora antes da rodada de ontem, eu diria com 5% de chance. Eu acho que a gente continua com 5% de chance. Dificilmente a gente vai conseguir a classificação, mas vamos à luta na última rodada, vamos tentar ver quem é que vai estar à disposição. A gente vem de vários problemas também no nosso elenco, jogadores... 3 derrotas consecutivas que a gente teve ali na primeira fase. Algo que é muito incomum no Juventude. Desde que eu estou no Ju, nunca aconteceu. Pois é, o Jonathan Gintzel disse que isso é histórico, nunca aconteceu na história do Juventude. É histórico, sim. Mas quando a gente ganha e está bem na competição, vários fatores contribuem. Quando a gente está mal, também vários fatores contribuem. Então, que ocasionam o cenário, né? Então, a gente teve vários problemas, Eu sou um dos responsáveis, eu sou o treinador da equipe, daqui a pouco não consegui encaixar bem a equipe, teve questão de jogadores que não tiveram 100%, alguns faltou comprometimento, coisas estranhas também aconteceram dentro do futebol, na primeira fase, a gente sabe disso também, extra-campo, que nem o Peixe falou, para nós
também impactou, mas eu não vou entrar muito no detalhe, no mérito da questão, porque acho que a gente tem que falar do futebol e a gente tem que saber ganhar, saber perder. Nós não vamos brigar por isso. Se o Juventude ficar 2, 3 anos sem jogar uma final, não é problema. Mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ser revistas. A questão de tratamento igualitário para os clubes, arbitragens muito fracas, enquanto que no jogo do Esperança e Gaúcho estava Rafael Klein, no mesmo jogo, o árbitro, no nosso jogo, apitando o segundo jogo consecutivo, dando cartão vermelho em lances totalmente equivocados. Todo mundo viu que foi um lance que não era para cartão vermelho e nosso jogador levou cartão vermelho. Então, o Juventude, com certeza, vai continuar de pé, independente se a gente classificar ou não. O aspirante está classificado, a gente vai dar todo o apoio. E na última rodada, vamos ver o que vai acontecer. Para mim, cabeça tranquila, a gente vai tentar. Eu sempre vou tentar fazer o melhor, mas nem sempre as coisas dão certo. Alguma vez você lembra o Juventude ganhando do Esperança em Languiru? Cara, faz muitos anos que a gente não joga contra o Esperança em Languiru. Eu não me lembro. Quando é que foi a última vez que o Juventude jogou contra o Esperança em Languiru? Deve fazer, sei lá, 15, 20 anos, não sei. Então, acho que no ano passado, ou quando é que foi no primeiro Intermunicipal, o Esperança jogou na Berlim, na primeira fase, era turno único. Eu não me lembro de eu ter jogado, ou o Juventude ter jogado contra o Esperança, talvez há 15, 20 anos atrás, talvez. Muito tempo, né? Muito tempo. Judimar, tem alguma pergunta para os dois? Você acompanhou o jogo ontem lá na Berlim, Sim, né? eu acompanhei o jogo lá e aí eu até teci alguns elogios pro Ouro Verde, porque pela postura que o Ouro Verde teve, e até no meu comentário eu colocava que no segundo tempo o Valdeir vai lembrar, o Bitenca teve a bola do jogo para empatar o jogo, mas assim, em termos geral, eu achei o Juventude superior, criou muitas situações, e assim mais no segundo tempo, porque no segundo tempo o Ouro Verde saiu para tudo ou nada, e aí criou os espaços e o Juventude teve várias situações, né, para fazer aí os gols. E até perguntaria pro Ouro Verde, a gente sabe que o Ouro Verde está buscando uma base, mas o Juventude já tem uma base. Aonde que faltou? Tu falou no encaixe e tal, mas o Juventude tem uma base já, né, Valdeir? Que demorou para encaixar lá? Porque domingo a gente viu um time bem mais sólido, algumas alterações que tu fez ali. Essas 3 partidas, tu chegou a analisar o que faltou para o Juventude? Eu acho que sim, acho que nem eu falei antes, vários fatores, né? A gente no primeiro jogo contra o Gaúcho a gente foi com força máxima, estava todo mundo à disposição. No segundo jogo faltou alguns. Aos 10, 15 minutos já do primeiro tempo, já teve dois jogadores que saíram por lesão, o João Guilherme e o Roger. Depois, o terceiro jogo, a gente fez um jogo muito ruim contra o Ouro Verde, principalmente no primeiro tempo. Enfim, são vários fatores, né, que influenciaram. E essa rotatividade de jogadores também fez com que eu tivesse que mudar várias vezes a formação principal. E acho que demorou para a gente encaixar. Não é que a gente fez jogo ruim contra o Esperança em casa, a gente estava perdendo 1-0, deixamos de fazer o gol, tinha um pênalti a nosso favor, e a gente deixou de empatar o jogo. Faltou o goleiro dividir a bola com o batedor, nós falamos sobre isso aí, mas faz parte do futebol. Mário adiantou muito. Na verdade, o meu batedor foi na bola, ele foi quase atropelado pelo zagueiro do Esperança que invadiu a área, o goleiro quase dividiu a bola com o meu batedor, e o juiz deu 2 toques na cobrança. 2 toques na cobrança. 2 toques na cobrança. Então, vários fatores influenciaram. Então, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que é uma competição. São coisas estranhas acontecendo no futebol. Essas são as coisas estranhas. As coisas estranhas que estão acontecendo. Cara, eu fico... Essa dos 2 toques, Valdeir, foi na penalidade máxima? Na penalidade máxima. Aconteceu 3 coisas no mesmo lance. Nós temos gravado. O batedor vai para bater a bola, o jogador do Esperança quase atropela ela. E o goleiro do Esperança quase divide a bola com o batedor. E o juiz deu 2 lances na cobrança. Deu 2 toques, como o jogador tocando 2 vezes. Então o juiz ele olhou só uma coisa que aconteceu, não viu as outras 2. Mas para nós é tranquilo, é bem tranquilo. Tá tudo certo, vida que segue. Eu só queria dizer, Lucas, que eu pelo menos ouvi que é claro que não vai adiantar, porque já claro aconteceu. Tá mas assim, está sendo estudado para mudar isso aí.
Até o Peixe um dia estava junto aqui, nós comentamos sobre isso. Não sei se o Valdeir estava aí. Esse 2 toques, não, o jogador não tem benefício. Em que ele se beneficia dar o 2 toques? Nada, então, né? é um acaso que acontece. Sim. E aí, se a bola entra, não vale. Não vale. É que nem o que nós falamos, a arbitragem era, né? A gente só espera que estejam errando por incompetência, né? Não por outros fatores. Essa aqui é a minha expectativa sempre, né? Que o juiz venha para o jogo, mas erre por incompetência e não por outros fatores. Ô Mário, e aí, como é que foi as defesas desse pênalti, então? Boa noite, pessoal da mesa, a torcida do Esperança, né? Olhou pro pé dele, né? Na verdade, como a gente estava conversando em off ali, né? Não foi pênalti nesse lance aí, no caso que ele está questionando. Então é uma quarta coisa ainda nesse lance. Mais uma coisa coisas estranhas do futebol, né? Realmente foi um lance com o kick, né? Que não foi. E essa questão de ter me adiantado já é a questão do Bandeira, que tem que analisar, né? Mas Você nem percebeu. faz parte, não. Eu foquei na minha defesa. O Valdeir está tentando tirar meus méritos, mas faz parte. Tu não gostou que ele anulou pelos 2 toques? Tu queria ter a defesa, tu queria validar a defesa, né? Com toda certeza, né? Tá, ia dar escanteio no lance? Tinha espalmado para lateral? Não, ela quicou antes de mim, eu espalmei a frente e o Stout tirou a bola. Ah, tá. Seria uma lateral ou um contra-ataque, se eu não me recordo. Aham. Tá, e o Gustavo, que está assistindo todo esse debate, coisas estranhas? Quais são as coisas estranhas? O 0-0 no clássico ontem? É estranho? Foi estranho? Gustavo, me perdoe, mas a questão do 0-0 ontem, até a gente conversando com o Chons pós-jogo, a partir do momento que os 2 goleiros estavam na disputa de serem o melhor em campo, isso quer dizer que teve bastante volume de jogo, teve bastante conclusões a gol, né? É verdade, Mário. Boa noite, Lucas, Bianca, os demais componentes da mesa. Boa noite, Silvio. Bom estar aqui com vocês. Cara, eu aprendi muita coisa no futebol, né? Então, uma delas é de que, cara, quanto menos tu falar, melhor, tá? E isso eu tô levando para minha vida e se eu tiver alguma coisa para discutir, eu vou falar para as pessoas interessadas, tá? Mas eu te digo assim, ó, pelo que eu vi na nossa chave, cara, vou ser bem sincero, uma chave extremamente equilibrada, tá? Eu vou dizer bem sincero, os 3 pontos do Ouro Verde não refletem o que o Ouro Verde tem feito em campo. Dentro de casa, nós ganhamos 1-0 do Ouro Verde e eu digo para ti, dos 3 times, o que melhor jogou contra nós foi a equipe do Ouro Verde. Né? Tem pessoas ali tem uma das pessoas que eu gosto muito, que é o Sirena, que é um grande amigo, foi eu que trouxe ele aqui para Teutônia. E é um baita de um jogador, Toto, cara, o Bitenca, o Ledesma, cara, a base, o próprio Cassiano tem jogado muita bola, jogou comigo no Esperança lá, é um jogador extraordinário, tem muita força física, mas contra nós, lá no Campo do Gaúcho, a equipe do Ouro Verde foi a que melhor se comportou, foi a que melhor chegou ao ponto de ganhar da gente lá dentro, foi a equipe do Ouro Verde. Tá? Então, a equipe do Juventude, o trabalho que a gente conhece do Clix, e eu teço algumas palavras aqui, Clix, eu vou dizer bem sério, pessoas que nem tu são emblemáticas do futebol, porque durante muito tempo, cara, são essas pessoas que mantêm o futebol vivo, porque ninguém faz o que tu faz, ninguém se dedica da forma como tu te dedica para manter uma paixão, cara, daqui a pouco nem era responsabilidade tua, mas tu é um cara que move mundos e fundos para tá, e o futebol precisa dessas pessoas, tá? O Júlio, da mesma forma como tu traz de novo o Ouro Verde para dentro, cara, o futebol precisa disso. E se nós não tivermos mais pessoas, e eu assumi um compromisso com o Gaúcho, rompendo, cara, talvez uma das coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida, cara. Sair do Esperança, tá? Digo para vocês, com o objetivo de trazer um dos grandes de volta para Teutônia. Vocês não fazem ideia a dor que isso significou para mim, mas o tamanho do objetivo, o tamanho daquilo que era a ideia de ter de volta mais uma equipe de Teutônia pesou muito forte para que eu viesse para cá para poder fazer e trazer mais uma equipe de volta para o futebol. Tá? E pela proposta que foi apresentada, pelas pessoas envolvidas, não tinha outra coisa para mim fazer a não ser estar envolvido nisso.
Futebol é o que nos move, cara. A gente não tá ali só por vaidade, por nada. A gente gosta de futebol, a gente vive futebol. E muitas vezes a gente compara futebol amador com futebol profissional. E são coisas, cara, que tá dentro da gente. A gente tá lá. E você mais, Cleix, e pra ti não é só isso. Tem futebol de salão que tu faz, cara, tu faz pelo futebol regional o que poucas pessoas fazem. O trabalho que vocês movem lá na STF, cara, olha a quantidade de criança que está envolvido. Cara, são vidas que são transformadas, tá? E é esse tipo de gente que a gente precisa dentro do futebol. Ah, vai ter polêmica? Cara, vai ter polêmica. E aí também é um pouco bom, né? Porque todo mundo gosta um pouco, né? Sim, e todo mundo, cara, a banca dá, a banca recebe, cara, tem um monte de coisa que tu pode falar, tá? Mas claro, só que nós do lado de fora, nós temos que contribuir para que esta discussão seja efetivamente propositiva e que ajude efetivamente a construir um futebol melhor. Mas aí tu tem que ter todo mundo envolvido, todo mundo disposto a construir essa transformação no futebol. E nós já tivemos, cara, um monte de situações dentro do futebol regional que culminaram num determinado momento com uma segmentação. É lado direito contra lado esquerdo. Nós tínhamos o regional do lado de lá e o regional do lado de cá. E quanto tempo levou para que a gente pudesse ter todo mundo junto de novo? E hoje a gente ainda discute, a gente ainda conversa, a gente ainda, cara, levanta coisas que são... Mas, cara, a discussão são os interlocutores têm que assumir essas responsabilidades para que a gente consiga, através da discussão, através do debate, cara, construir um futebol melhor. Tá? Agora, em relação à nossa chave, eu vou dizer para vocês, cara, eu chamei de grupo da morte e eu vou ser bem certo. Eu não estava errado no que eu falei, cara. Nossa chave é muito forte. Cara, são todos os duelos extremamente no detalhe. Nós tivemos poucos jogos. A gente pode dizer, cara, destoou, poderia ser mais. Não, foi muito parelho, tá? Jogo contra o Juventude lá, perdemos 3-2. Jogo em casa, ganhamos 3-2. Jogo contra o Esperança, perdemos 3-2 lá, empatamos 0-0 em casa. Ganhamos 1-0 do Ouro Verde. Temos um jogo que vai ser dificílimo nesse final de semana, tá? E todos os jogos valendo a definição dos classificados na chave, né? O Esperança está de sangue doce, tá? Mas o Esperança também tem que ganhar para ter a melhor campanha na geral. Porque se não ganhar, daqui a pouco o Poço ganha e vai ter a melhor campanha na geral. E eu conheço o pessoal do Esperança e sei que eles vão querer ganhar para ter a melhor campanha na geral, porque lá adiante talvez faça algum tipo de diferença, né? Então, cara, tem um monte de coisa envolvida, né? Mandar um abraço para o Jonathan Gintzel, está na audiência. Douglas Colossi, Gustavo só saiu do Esperança porque deixou um substituto à altura. Na escuta do programa aqui em Cachoeirinha, mais um show da charanga ontem. Forte abraço a todos do Homero, né? Que tal, que tal essa, hein? O Colossi, cara, um grande abraço, Colossi. Beijo no teu coração, tu sabe que eu gosto muito de ti e se tu tá lá hoje é porque tu merece, porque tu construiu uma trajetória no futebol e espero que tu siga nessa mesma toada aí e espero que no futuro não muito distante a gente consiga estar junto de novo, porque é um cara que eu admiro muito e tem feito muito pelo futebol amador. Bom, vamos lá então. E domingo vem o mata-mata. Estão de olho no mata-mata. Um mata-mata indireto entre Juventude e Gaúcho. Precisando da vitória, Valdair, e o Gaúcho precisando, ganhando, não depende de outro resultado. Que nem eu falei antes, né? Nós estamos com a corda bamba, muito mais próximos de sermos eliminados, né? Em função dessa campanha abaixo do que a gente tinha de expectativa, né? 2 vitórias e 3 derrotas. Mas essa pouca margem de, vamos dizer assim, de percentual de chance de classificação, a gente tem que acreditar nela, né? Futebol é sempre uma caixinha de surpresas. A gente sabe que jogando lá no Campo de Esperança já vai ser difícil. Dificilmente a gente vai conseguir uma vitória e ainda tem que conciliar o resultado do Ouro Verde com o Gaúcho. Mas a esperança é a última que morre, né? É o que se fala. Né? Então, justamente contra o Esperança. Justamente contra o Esperança. Eu repercutiu a vitória ontem contra o Ouro Verde, acho que fizemos um bom jogo, poderia ter sido, que nem o Rudimar falou, daqui a pouco o 3-0 não foi tudo isso que o resultado não falou, expressou que foi o jogo, poderia ter sido um empate. O Ouro Verde também formou uma equipe boa,
Mas enfim, vamos à luta, vamos ver o que vai acontecer, sem muito entrar em detalhes, a gente vai com o que tem de melhor mesmo, vou tentar ganhar o jogo lá no Esperança. E vamos ver Primeiro o que vai fazer a acontecer. parte Sim. de vocês, né? É o que o Juventude sempre vai fazer, independente de onde for o jogo, em casa ou fora, a gente vai tentar buscar o resultado, vamos ver se a gente consegue reverter o placar que a gente sofreu em casa contra eles, tentar ganhar o jogo lá. Tá certo, então. E eu vou ter que ligar as antenas, né? Porque se depender do pré-aquecimento do Esperança, o jogo do Esperança vai começar às 5 da tarde e o nosso vai começar às 4, então eles já vão jogar sabendo do resultado. Né? Então olha aqui. Também tem que. Ô, Colosso, pelo amor de Deus, né? Tu te apruma, o jogo tem que começar no horário certo, né? Não tem que botar preparador físico em campo para aquecer os jogadores. O jogador chegando atrasado e tudo. E para nós isso não é uma boa ideia. Vou ter que levar o preparador físico final de semana que vem lá para começar o jogo às 5. A gente tem que botar os mesários em conexão dizendo, ó, pode começar o jogo agora no mesmo horário, né? Pode fazer, tranquilo, né? Ou a Popular vai estar nos 2 jogos domingo. Pode se preparar para a gente pode fazer esse trabalho. O Augusto de Poço, falam da arbitragem. Quando acertamos, ninguém vem se desculpar ou conversar. Mas na hora do jogo, a gritaria é grande. Ele está se referindo a um lance num momento de um toque do Marquinhos, no lance do 3º gol do Gaúcho semana passada, no jogo entre Gaúcho e Juventude. Mais algum comentário para a gente fechar o bloco? Vamos lá, ele fala do 3º gol do Gaúcho, mas ele não fala do 1º gol do Juventude na primeira rodada do campeonato, onde o cara, na origem da jogada, estava 40 centímetros no mínimo impedido. Né, o lance que deu origem ao gol. Tava com régua lá. Não, eu tava parado exatamente na posição, atrás da goleira, na posição que me permitia ver o jogo. Lance rápido, extremamente difícil, onde a interpretação poderia viabilizar o lance ou não, mas que ele estava na frente, estava na lance. Ele deu o cruzamento e o cara parou a bola no 2º pau. Paciência, acontece. Né? Agora, o lance desse 3º gol, o Cliques pode falar melhor do que nós, porque estava, para mim, melhor posicionado do que eu para falar do 3º gol nosso. Sem dúvida que o Augusto ali estava certo no lance. Eu olhei depois o lance no vídeo, a gente ficou em dúvida com relação ao passe, achando que o Matheus não estava mais dando condição, que era um jogador do Gaúcho com um jogador do Juventude. Assim como teve o lance do pênalti lá a favor do Gaúcho, que o batedor bateu a cobrança no poste, que não foi pênalti, foi um lance de falta na frente da área antes de acontecer o pênalti. Né? Então a arbitragem era certa. Augusto é um excelente bandeirinha, ele estava bem no lance, naquele lance lá, acertou a marcação. Se ele tivesse anulado, teria anulado de forma... Por exemplo, foi um gol legítimo, no meu entender, tudo certo. A arbitragem acerta e era, que nem eu falei antes. E vai continuar acertando e errando. O que eu falei antes é que, às vezes, tem juízes que apitam um jogo e não dão muito cartão, e outro vai dando vermelho para tudo que é lado. Isso que a gente nos deixa indignado. Eu sei que o Rudy tem mais... Não, seguramos, tá. A pergunta feita pelo Silvio é referente às questões. Empate entre Juventude e Esperança. E a derrota do Gaúcho, como fica? Aí o Esperança 14 pontos, Gaúcho e Juventude 7, Ouro Verde 6 pontos. No critério de desempate, cada um ganhou um jogo, é o confronto direto, uma vitória para cada lado, e aí vem a disciplina. Hoje, cerca de 80 pontos, a vantagem do Gaúcho melhor na disciplina. O que eu quero dizer é que na próxima competição, eu não vou aceitar, eu vou pelo menos sugerir que a disciplina seja um critério mais posterior, que antes isso entre critérios de saldo de gols marcados, gols contra, porque a disciplina quem define é a arbitragem, e os gols quem define são os clubes. Porque nós tivemos 2 cartões vermelhos absurdos, né, que aconteceram. Ou pelo menos o vermelho que a gente... que, por exemplo, tem que ser mais ou menos que nem agora com o Inter. É o último critério antes do sorteio, a disciplina. Isso aí. Eu acho que a disciplina é uma obrigação dos clubes, mas não pode ser critério de desempate, porque quem define é a arbitragem, em vez de... Conforme o critério de cada árbitro em cada jogo. Tem árbitros que apitam o jogo de forma com pouco cartão e outros ficam dando cartão. Ontem, 34 minutos do segundo tempo, primeiro cartão no Clássico Gaúcho Esperança. Faz parte, mas tudo certo. A gente não vem aqui para reclamar da arbitragem, a ideia é sempre falar sobre futebol e vida que segue.
Maravilha, gente. Obrigado mais uma vez, cumprimentos a todos. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, Transcitros em destaque. Tem o sorteio do tanque cheio. A Rose Lirson já está preparando a urna com os bilhetes para o sorteio. Daqui a pouco, no terceiro tempo, Confraria Bruni.
20 horas e 38 minutos, de volta o nosso terceiro tempo, Confraria Bruni, parceria da Milk Parts, enquanto os robôs Lely ordenham as vacas, produtor tem mais tempo para planejar a propriedade, ordenha Lely, é com a Milk Parts. Já está conosco aqui, para quem está nos acompanhando hoje no FM, nós temos a gravação em vídeo. E está conosco aqui a Rose Lirsen para fazer o sorteio do tanque cheio, enquanto que o Gustavo Guevara está lembrando uma escalação de 1900 e alguma coisa, né? 1939. Rose, vamos lá então. Ah, tu já está com o microfone aí? Já tô. Tudo bem contigo? Tudo certo, Lucas. Como é que foi a adesão do tanque cheio aí? A gasolina aditivada Charrua Plus, quantos participantes? Olha, foi bem positiva, deu 300 pessoas que estão participando. Participando do sorteio. Então, o que é que nós vamos pedir para tirar? Pois é. Tu podia escolher, né? Pode escolher. Eu deixo tu escolher. Cabelinho. Vai botar o Laron na imagem. Vem, Laron. Vem, Laron. Vem, Laron. O Laron. Rudy, botaram o Laron. A Rose escolheu o Laron hoje. Vem cá. Vai lá. Bota a mão aí e tira. Escolhe. Tira o número aí. Vamos ver quem é que vai sair contemplado. 232. 232, vamos lá. Tá preenchido? Tá preenchido. Olha só, nosso cliente Egídio Ditze, mais conhecido por Chico, morador do bairro Languiru. Egídio Ditze. Egídio Ditze. Maravilha, então, Chico. Chico, mais conhecido por Chico. Ah, que maravilha, né? Tá aí. Então tá, Chico vai poder passar aqui. Que legal. E a partir de amanhã, Rose, quem vier no Posto Bruni, a gasolina aditivada Charrua Plus, R$150 abastecidos. Já concorre de novo? Já concorre ao sorteio do próximo tanque cheio, que vai ser dia 5 de maio. 5 de maio. 5 de maio, é. Maravilha, então. Todos estão convidados. E deve ser o quê? Nossa, 16ª? 17ª. Por aí, E o que nos gratifica muito é que em cada sorteio tem mais adesões, mais participantes, né? E até agora nenhum ganhador foi repetido. Sempre ganhadores diferentes. Né? Então isso é muito, muito bom pro nosso sorteio, né? Para nossa promoção. E convidar todos os ouvintes e amigos aí para virem abastecer no Posto Bruni, que além da gasolina ser de primeira, né? Ainda pode concorrer a um tanque cheio. Exatamente. Tem aquele café bacana, Também. tem a loja de conveniência onde a gente está agora, tudo certo. Tudo Valeu, certo. Rose. Obrigada. Show de bola. Bom, e a torre? A torre nova não veio ainda, mas vai vir, né? Vai vir a chopeira nova, né? Vai vir chopeira nova, com algumas novidades. É o próximo sorteio. A chopeira gelada tá no forninho, né? Tá no forninho, tá quase pronta. Maravilha, então. Valeu, obrigado, Rose. Já estão conosco aqui o Anderson Nirich, né? O Andy de Paverama e o Anthony e o Daniel Kerbis de Poço das Antas para falar da Copa Transcitrus, que vai começar o mata-mata já na sexta-feira. E o Daniel brincava, não tem problema, agora nós não vamos nos enfrentar. Só depois adiante, né? Daniel, continua jogando ou tu tá só na comissão técnica agora? Qual é a tua função dentro do Poço aí? Boa noite ao grupo. Olha, tô jogando novamente, né? Que maravilha, né? Sempre com aquela qualidade, né? O passe certo. No passe certinho, na marcação. Sempre ajudando ao selecionado de Poço das Antas. Que bom. Como é que tu avalias a equipe de Poço das Antas? Classificou agora, conseguiu a sua classificação no Força Livre contra Pareci Novo. Os dois terminaram com 4 pontos. Ficou, né? Conseguiu a vaga. Agora a sexta joga em casa já, né? Sim, nós conseguimos classificar em segundo lugar, conseguimos levar o jogo para Poço das Antas, né? Que nós estamos com uma equipe diferente, né? Uma equipe nova, né? Toda reformulada, né? Temos que salientar isso, né? E para nós vai ser assim, tá sendo um ano bem positivo, né? Por ficar em segundo lugar, né? Já estamos levando o jogo para Poço, né? E o posterior, agora em diante, dá para dizer que começa o campeonato, né? Vocês vão enfrentar quem agora na próxima fase? Não é Paverama? Maratá. Maratá. Não.
É dentro da chave ou como é que é isso aí agora? Chave contra chave. Chave contra chave. Uhum. Então tem que ter alguma coisa errada aqui na minha matemática, na minha campanha, mas enfim, vamos lá então. Então vamos pegar Maratá agora, sexta-feira. A informação que nós temos é Maratá. Maratá. Primeiro jogo em Poço e o segundo jogo da volta lá em Maratá. Em Brochir. Em Brochir. Muito bem. As duas melhores campanhas levam o jogo para casa, de cada chave. Certo, certo. E o Anthony, como é que está sendo essa experiência aí? Boa noite a todos os integrantes da mesa, em especial aos ouvintes da Rádio Popular, especialmente aos torcedores do futsal poçantense. É uma experiência nova, tá lidando com o Força Livre, a equipe totalmente reformulada. Estamos treinando uma vez por semana, 1h30 por semana. Eu gostaria que fosse mais treinos, mas o resultado está vindo. É bacana trabalhar com eles. Eu trabalhava só com os adolescentes antes do Sub-15, perdão. Agora com o Força Livre é uma experiência nova. É uma experiência nova. E por que você gostaria de mais tempo? O que isso diferencia para dentro de quadra? Eu acredito que o futsal ele tem particularidades muito parecidas com o xadrez. E o treinamento e o entrosamento das peças ele é fundamental para uma boa campanha e um bom andamento da competição. Bianca, Rudimar, questões para Poço das Antas? Vamos lá, aproveita. Sim, essa 1h30, tu consegue fazer alguma jogada? O que tu mais te preocupa? Claro, posicionamento, bola parada. Sim, sempre trabalhando jogadas de bola parada. Cada treino a gente costuma treinar uma jogada específica. Por exemplo, um treino, uma jogada de escanteio. A gente treina ela por um certo período de tempo e depois, sim, junto com aquecimento, finalização, coletivo, trabalho de goleiro individual. Mas sempre também prezando pelo coletivo no final. E o goleiro linha chega a treinar também? Sim, goleiro linha também sendo treinado, os dois lados da quadra, caindo para um lado da perna boa, o lado do que a perna não é tão boa, e com certeza. Isso é importante, né? Vamos botar o Anderson também essa questão aí que a gente está vendo nos jogos também, às vezes o goleiro linha, jogadas ensaiadas, né? Tem algumas equipes que treinam. Como é que tá lá vocês lá em Paverama? Boa noite, Rudimar. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Popular. Como tocou no assunto do goleiro linha, a gente já traz o nosso jogo de sexta-feira, então, onde a gente decidiu praticamente o empate com o goleiro linha no final do jogo. Não é uma situação treinada, porque a nossa equipe acaba que a gente não consegue trazer todos os atletas para treinar. Então, a gente não treinou essa situação. É mais questão de jogo mesmo, de conversa na hora do tempo técnico ali, que a gente conversa como é que a gente vai fazer o goleiro linha e acaba saindo ao natural. Que a gente tem um goleiro experiente nessa parte, que já atacou vários anos para Poço, que é o Ricardinho, que acabou também fazendo um gol sexta-feira. Não era uma jogada de goleiro linha, porém ele estava lá na frente para fazer o gol. Então, a gente trabalha bastante essa jogada que decide jogos. Essa é uma que deu certo, né? O Volpe tentou fazer isso aí, tá correndo até agora, né? Tá voltando agora ainda, né? Que corneta, gente. A gente estava antes com o imigrante aqui, com o Rafa, goleiro, né? Se não me falha a memória, o Oscar tá jogando com o Poço. Sim, né? o Oscar. E o Oscar se lesionou num treino em imigrante. Como é que tá para essa questão? Então, sexta-feira vocês vão ter a ausência desse jogador e também depois pode acontecer da Rota da Serra e da Transcitros acontecerem no mesmo dia, visto que a Rota da Serra vai começar a ser em sextas-feiras, né? Sim, o Oscar ele deu preferência à Rota da Serra. Isso foi conversado já nos bastidores e ele comentou que estava machucado, sim. Até o momento ele jogou um jogo conosco, o primeiro jogo, contra São José. Nós temos também no grupo o Franciel e o Nene, que também são jogadores muito importantes. Mas com os jogadores da casa reformulados, o resultado está chegando. Nós estamos vendo que está dando para acompanhar a competição. Eu queria entender como é que é a questão da fórmula aí. O primeiro colocado avança direto agora para a semi, como é que Não, é? o primeiro da chave A pega o quarto da chave B. É primeiro contra quarto. E Isso, todos se enfrentam Todos agora. se enfrentam agora nas certo, quartas. certo. Tá tranquilo. Então, Paverama vai enfrentar São José do Sul, né? Isso. E Poço das Antas, Maratá. Ou seria a Harmonia? Poço das Antas é Maratá. Maratá. Harmonia é Brochir. Harmonia pega Brochir. O que vocês que têm acompanhado mais de perto,
eu narrei a final que a Harmonia foi campeão contra a Paverama. O que houve de transformação nessa equipe de Harmonia que, pelo menos até aqui na primeira fase, não conseguiu uma grande campanha? A equipe, eu posso falar mais porque a gente está acompanhando os jogos de Harmonia. A equipe deles se reformulou bastante, acabou trocando bastante nomes ali da equipe, mas eles mantêm a mesma base, só que eles acabaram pegando confrontos tradicionais, que é contra a nossa equipe Salvador, por exemplo, que a gente já tem uma rivalidade um pouco maior dentro da competição. Então acabou que eles nesses confrontos eles acabaram sendo derrotados, né? E daí ficaram pelo caminho. Era uma competição curta também, de 4 jogos apenas. Aí daqui a pouco a equipe não encaixa e acaba por ficando para trás. Quero mandar um abraço para o Cléo Queiroz, grande volante Cléo, acompanhando o programa enquanto está fazendo a entrega de gás, né? Parabéns, lembrando da época que tinha o programa anos atrás e acabava motivando a clubes e atletas, e uma frase que motivava era: quem tem pele tem tudo, quem tem Pelé tem tudo, e acabamos ganhando o jogo do Gaúcho. Tu viu? Quem tem Pelé tem tudo, né? Cleo, esse dia eu vi uma foto do Ecoságio 2010, foi campeão da Copa Cine, e o Cléo fazia parte dessa equipe. Fazia parte dessa equipe, né? Abraço aqui também ao Anderson Anthony e ao Capita Daniel. Se Deus quiser, eu e o Anderson vamos nos enfrentar lá na frente. Quem é que mandou essa frase aí? Vamos ver. Vamos ver se tu... Quem é que mandou? Não, eu não disse. Vamos ver se tu adivinha. Quem é que mandou essa? Deve ser de Brochir. Não. Abraço ao Anderson, ao Anthony e ao Capita Daniel. Se Deus quiser, eu e o Anderson vamos enfrentar lá na frente. Augusto Hibner. O Augusto. Lá de Poço, Conversei com ele hoje, já estava falando sobre os jogos aí da decisão. Lucas, a gente estava falando bastante sobre essa questão, agora aproveitando a questão da arbitragem, né? Me chamou a atenção na Rota da Serra a questão de levar o jogo para casa era disciplina. Na Transcitrus, pelo que vocês estavam falando, é campanha. Uhum. Né? Mudou, né? A campanha critério agora. diferente. Brochir Como é que vocês entendem isso? Eu acho mais justo a campanha. Levar para casa o jogo de decisão e a disciplina ela dá vantagem de 2 empates no mata-mata. Por mais que a tua equipe tenha feito 0 pontos na primeira fase, se ela tiver a melhor disciplina que fez a pontuação maior, tu leva a decisão Mais de 2 empates, uma vitória para cada lado, aí é pênaltis, né? Isso. É justamente o contrário da outra, né? Essa é uma estranha, né? Fazia anos que eu não ouvia esse Até a gente estava critério do discutindo empate. isso, que a gente estava beirando, a gente estava com 100% até a última rodada, e daí a gente estava discutindo se a gente tomasse cartão amarelo a mais, daqui a pouco ficaria com a vantagem a outra equipe teria a vantagem de 2 empates. Vamos botar uma lenha a mais, Rudimar e Bianca? Vamos botar uma lenha nessa história aí? Anderson, tu que tem formação de arbitragem no futsal, Augusto que está ouvindo, vocês que estão em campo, essa história da arbitragem, o critério da disciplina é o critério do árbitro, um árbitro dá mais cartão para um lado, para o outro, acaba interferindo diretamente. Quando os critérios são daquilo que o clube faz, que o time faz, pontos, gols, é o clube que constrói. Como é que fica essa construção dentro de campo, dentro de quadra? Realmente, na questão da arbitragem é igual um jogador. O jogador tem uma característica específica, o árbitro também tem uma característica. Tem árbitro que deixa rolar mais o jogo, tem árbitro que vai parando nas faltas, vai dando cartão e acaba que influencia na disciplina. Eu concordo com a opinião, eu escutei antes eles falando e realmente eu concordo com a opinião que cada árbitro tem a sua particularidade de levar o jogo. Então acaba influenciando daqui a pouco numa classificação lá na frente. Então tá, e aí, o que tu pensa, Anthony, Daniel? Daniel que também tá dentro de quadra, Temos né? árbitros já se manifestando. Douglas Fenster-Seifer. Esse deixa o jogo correr. Andy gosta do meu critério. Esse deixa o jogo correr. Eu já acho que pela campanha. Pelo que o time faz dentro de campo, Sim. né? Não a disciplina. Entendi. Eu não vou julgar a arbitragem, como foi falado, né? Cada árbitro tem o seu estilo e eu acredito que tenha que ser respeitado o estilo de cada árbitro, assim como se respeita os jogadores. Mas eu também concordo que deveria ser pela campanha. A disciplina deve ter algum peso, né? Mas talvez menos do que já tem. Eu sei que lá na década de 80, quando foi implantado esse modelo da disciplina,
na época pela Liga Teutoniense de Futebol Amador, pontuação criada, 10 pontos cartão amarelo, 100 pontos na época cartão vermelho, depois passou para 50. Foi com o objetivo, uma época diferente, precisava dar uma disciplinada. Hoje a coisa está mais tranquila nesse aspecto, vocês concordam com isso? O Rudimar que jogou esses dois momentos diferentes, dá para dizer que hoje está muito mais tranquilo ou também dá uma esquentada assim? Eu acho que a pressão em cima da arbitragem, ela diminuiu. Mas ela existe. Ela existe muito ainda. Então, assim, eu sempre digo nas jornadas esportivas que o árbitro, além dele saber as regras, além da interpretação em campo ou em quadra, ele tem que curso saber... de teatro. Curso de teatro. Que é o quê? Que é ver o jogador gosta de cair, ele espera o contato, ele desaba. Né? A gente cansa de ver isso aí, e isso complica a arbitragem. E às vezes tem os cartões amarelos por simulação, e às vezes são jogadas que nem não são simulações, mas é justamente por essa questão da mania do jogador brasileiro cair, qualquer contato está caindo. Mas lá para trás, até hoje eu comentei lá para trás, e o Silvio Bruni pegou essa época aí. Olha, eu vou dizer para ti, hoje é menos difícil, não vou falar em fácil, mas é menos difícil de apitar do que era lá para trás. O Anderson deve ter ouvido falar também de muitas histórias, como é que era a situação naquela época. Não tinha muita segurança, hoje já tem uma segurança um pouquinho melhor, Anderson, poderia dizer assim, né? E ainda acontece, em Roca Salles houve uma agressão, né? Não sei se o pessoal ficou sabendo. Ontem, né? Houve uma agressão e isso foi colocado na jornada já, mas eu acho sim que está menos difícil de apitar hoje em dia do que era lá para trás. É importante ter esse olhar, porque você, Rudimar, dentro de campo, teve essas diferentes experiências e vivenciou isso muito. Eu passei por todas essas fases aí. Exato, né? exato. Eu passei arbitragem antiga e também peguei agora a arbitragem atual, e a gente nota uma diferença. Hoje o árbitro ele tem um pouquinho mais de segurança para apitar os jogos. Mais mas preparo, ainda, né? Exatamente. E os árbitros estão mais evoluídos. Eu vou te dar um exemplo. Os árbitros, eles cuidam da sua vaidade, não é vaidade pessoal, da sua postura, sua apresentação pessoal. Antigamente, o cara chegava na praça esportiva de camisa aberta, de bermuda, de chinelo de dedo, e hoje o árbitro não, ele já pensa até na apresentação, no momento que ele chega no campo, para ele ter o respeito, né, da comunidade e tal. Então, assim, a evolução na arbitragem, ela é, assim, gritante, na minha opinião. Que legal ter esse relato também. E agora, nos mata-matas, saldo de gol no futsal não tem, né? Como cuidar para também não deixar um jogo daqui a pouco escapar da mão quando tá com o placar ali? Anthony, vou começar contigo. Deixa o técnico. A gente vem trabalhando bastante o individual de cada equipe. Assim como nós jogamos contra a Brochir de uma forma, contra a Aparecida de outra forma, é o momento do jogo, né? E sim, hoje o trunfo da equipe de Poço das Antas, falando particular, da nossa parte, é o trunfo defensivo. Nós temos uma qualidade defensiva altíssima, tanto é que vocês podem ver que nos últimos 2 jogos nós levamos só um gol. Mas também, infelizmente, não fizemos nenhum gol nesses últimos 2 jogos. Foi uma falha ofensiva. Tivemos oportunidade, o jogo contra a Brochir, para quem viu o jogo, um jogo muito bom, muito pegado. Mas, claro, sempre respeitando o Brochir, é uma equipe fortíssima, nós nos posicionamos de uma forma defensiva, sabendo que seríamos agredidos, tentando segurar o máximo possível o jogo, saindo pelas alas com velocidade para fazer o gol. E teve 2 ou 3 oportunidades claríssimas de gol enquanto o jogo estava 0-0 e nós não marcamos. Inclusive o Augusto estava comigo no banco, auxiliar técnico, eu disse para ele numa jogada, quem não faz, leva. Sem goleiro, né? Nós perdemos um gol, não estou criticando o atleta em si, o atleta treinando, faz parte, o profissional também erra gol sem goleiro, mas quem não faz, leva. A gente acabou pecando e falhando por conta disso. Mas sim, sempre trabalhando o individual de cada equipe. Cada equipe que nós enfrentamos, a gente se posiciona de uma maneira diferente em quadra. Andy. Como ele falou ali, cada jogo tem as suas características, né? Que nem a gente vai enfrentar, a gente já conhece a maioria das equipes, que todas elas estão jogando desde a primeira edição, então a gente já conhece todas as equipes praticamente, tirando um atleta e outro que entra novo.
Aí a gente se posiciona conforme as equipes vão jogando. A gente sabe que tem equipe que trabalha mais jogada com pivô, tem equipe que trabalha mais jogada com ala. E isso parece... É um futebol amador, mas essa é uma competição que está se tornando bastante profissional. Então a gente já está entrando... Brochira é uma equipe que vai disputar agora a Série C do Gauchão. A Série Bronze. Série Bronze, isso. Série Bronze. Que não é a liga, né? É da federação. Mas... Então eles já estão num nível maior, vamos dizer assim, de entrosamento, até de... Treinamento. E é uma equipe que joga há muito tempo junto. Então, quando vai jogar contra eles, que nem vocês jogaram sexta-feira agora, tu tem que ter uma preparação diferente. Até para os teus atletas entrar em quadra preparados para qualquer situação de jogo, né? Muito bem. Gente, eu preciso encerrar o programa e quero agradecer Anderson, Daniel, Anthony. O Daniel foi o que menos falou, né? Vamos deixar ele fechar o programa. Tu encerra o programa para nós, hein? O que tu acha, hein, Daniel? Tá, pode ser. Eu já aproveito e convoco todo o pessoal de Poço das Antas que torce pelo futsal, todos os municípios, para virem prestigiar sexta-feira no ginásio municipal. Nós contra Maratá e Brochir contra Harmonia. Vai ser 2 jogaços. Grandes jogos. Maravilha, então. Obrigado, Anderson, Daniel, Anthony, obrigado. Rudimar Thomas, grande presença, obrigado. Obrigado a ti também, Bianca, por estarem conosco. Ao Silvio, que veio hoje na arquibancada, né? O Maurício, que chegou cedo. Sim, o Maurício chegou cedo também para a arquibancada aqui. E o Laron de Andrade, que teve fazendo todo o nosso trabalho de retaguarda técnica. E o Carlos lá no estúdio. Vem aí a Voz do Brasil. A todos um ótimo abraço e até amanhã.